E aí, amendoins, tudo bem? Eu convidei uma pessoa muito especial para bater um papo com a gente sobre bronquiolite. Nosso convidado é um pediatra muito experiente na área, o Dr. José Roberto Fioreto. Ele trouxe uma exposição sucinta e muito clara para que a gente conseguisse entender um pouco mais sobre essa doença que é a bronquiolite, que vem atingindo muito nossos bebezinhos. Então, ele vai falar um pouco sobre o contágio, sobre prevenção, sobre cuidados, sobre vacinação. Então, é um assunto muito importante. Então, eu quero muito que vocês fiquem com a gente, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, que depois a gente vai respondendo vocês com calma. Com vocês, o Dr. José Roberto Fioreto. Bem, Amanda, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para abordar um assunto tão importante, né, dada a sua grande frequência, né, que é a bronquiolite viral aguda. Né? A bronquiolite viral aguda, para a gente entender, né, é uma infecção que pega as vias aéreas da criança, né, desde o narizinho do bebê até a parte terminal da árvore respiratória, que se chama de bronquíolo. Por isso que a gente fala que é uma bronquiolite, não é bronquite, né? É bronquiolite viral aguda provocada, na maior parte das vezes, por um vírus. É o vírus, ele chama vírus sincicial respiratório, né? É muito frequente em bebês até os 2 anos de idade, podendo acometer qualquer faixa etária, mas é muito frequente nas crianças até 2 anos. E muito grave, muito mais frequente ainda, nos menores de 1 ano. E mais importante ainda, nos menores de 3 meses, 4 meses de idade, os pequenos bebês, né? Estes sofrem bastante, não é, Amanda? Porque, veja, se a bronquiolite inflama o bronquíolo, né? Esse bronquíolo, ele fica inchado, e aí o ar tem dificuldade de entrar nos pulmões. Então, o bebê tem como se fosse uma asma, né? De uma criança grande, só que é num bebezinho de 2, 3, 4, 6 meses. Esse bebezinho não consegue pôr o ar para dentro por causa da inflamação que acontece nos bronquíolos, uma inflamação de origem viral. Né? Se o bronquíolo se estreita, tem o que a gente chama de broncoconstricção, correto? Então, a doença, ela evolui assim. Quando que ocorre, principalmente, bronquiolite? Qual época do ano? Nós temos observado, Amanda, que depois da bronquiolite, depois da pandemia de Covid, a bronquiolite, ela virou meio que de ocorrência anual, né? Durante todo o ano, a gente tem visto casos de bronquiolite, não é? E, principalmente, agora a gente vai entrar na época que nós falaríamos que é a mais frequente, que é o inverno, né? O inverno, por que o inverno? Né? Porque no inverno as pessoas ficam mais aglomeradas em casa, não é? Os adultos têm contatos com outros adultos doentes e levam as infecções para casa, não é? Então, é muito comum. Ou mesmo, às vezes, nas crianças que ficam em creches, etc., as infecções começam a ser trocadas, né? Elas trocam infecções porque as condições de higiene, a criança não sabe lavar a mão, o bebê não sabe que tem que lavar a mão, não sabe que tem que ter cuidado de toalete respiratória quando espirra, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na bronquiolite. O número de casos de bronquiolite realmente vem aumentando muito. Então, eu achei muito oportuna essa sua solicitação, né, para a gente falar um pouquinho sobre bronquiolite para o seu público, né, que certamente alguém aí já teve um filho, um parente, né, com bronquiolite. E o desespero é grande. Por quê? Porque o médico vai falar que não tem tratamento, é vírus, né? É um vírus ainda que não é o vírus da gripe, é outro, né? Porque o vírus da gripe tem tratamento, mas o vírus da bronquiolite não tem remédio para ele.
O que é que nós vamos fazer, então, para estas crianças, né? Assim, para aliviar um pouco o sofrimento, porque os bebês sofrem mesmo, tá? Eles estão inflamados, o brônquio está inflamado, as vias respiratórias estão inflamadas, ele não consegue respirar, né? Ele não consegue mamar direito, por causa da falta de ar. A frequência da respiração dele aumenta muito, né? A gente vai ver os narizinhos batendo, a barriguinha descendo e subindo, descendo e subindo, né? As retrações nas costelinhas do bebê, tudo isso, tá certo? E como é que nós vamos tratar esses pacientes? Tem que levar a criança no ambiente hospitalar, para o médico fazer a avaliação. Nunca trata em casa, sempre leva lá para o médico avaliar se esta bronquiolite é leve, é moderada ou é grave, né? Só o médico pode identificar isso, tá certo? Então, ele vai saber, nos casos leves, ele vai te orientar, por exemplo, orientar as pessoas, né, que estão nos ouvindo, Amanda, a fazer o quê? Lavagem nasal, muito importante, né? As mães não dão, às vezes, atenção devida a isso, e acham que é baboseira. Não é. Precisa lavar o nariz com sorinho fisiológico várias vezes no dia. O bebê pode engolir, sim, a secreção, não tem problema, tá? Lava o narizinho dele. Quando for dar banho, deixar no banheiro maior quantidade de vapor d'água para fluidificar as secreções, né? É muito importante. Veja que nós estamos agora vivendo um tempo extremamente seco no nosso país, né? Aqui no sul, no sudeste, centro-oeste, tudo muito seco. Então, o bebê precisa dessa umidificação umas 3, 4 vezes por dia. Tá? Se você tem um inalador em casa, pode usar o inalador só com o soro, mas lave muito bem o inalador antes e depois do uso, porque senão o bebê pode se contaminar. A bronquiolite pode dar febre? Né? Alguns de vocês poderiam me perguntar. Bronquiolite pode dar febre, a febre é baixa, né? E o bebê está esperto, com o olhar ativo, apesar de estar incomodado, né? Diferentemente de uma outra condição, né? Que eu nem vou misturar os casos aqui, né? Depois eu digo para vocês quando que o médico vai se preocupar, né? Eu sou médico de UTI, Amanda, caras ouvintes, né? E sou médico que trabalha em UTI, quer dizer que quando eu atendo uma criança com bronquiolite, ela está muito mal, né? E para cada uma dessas que interna na UTI, muitas, com bronquiolite mais leve foram atendidas no pronto-socorro. Porque é assim, né? Poucas precisam de UTI, então, não fiquem tão alarmados assim, né? A evolução da bronquiolite é o que a gente diz autolimitada. O vírus vai embora, morre, ao redor de 7 dias, 10 dias em alguns casos. O vírus morre, a doença passa, o bebê volta a respirar normal. Se tudo evoluiu bem, não é? Não há, infelizmente, ainda disponibilizado para uso universal a vacina contra o vírus sincicial respiratório, mas ela já está em testes finais, né? Nós, evidentemente, esperamos a vacinação, porque essa doença impõe carga muito desagradável para o bebê, né? E para os familiares, né? Então, fiquem atentos, ainda não temos a vacina. Assim que tivermos, certamente a imprensa vai comunicar e orientar quem pode, quem não pode tomar, não é? Já que nós não temos vacina, como que nós podemos prevenir, né, do nosso bebê desenvolver a bronquiolite? Quais são as formas de prevenir? Toda medida de prevenção é aquela que nós aprendemos quando da pandemia do Covid. Ou seja,
vai tocar um bebê, principalmente os mais jovens, né? Até 6 meses de idade, etc. Vai tocar o bebê, lava as mãos, né? Não passe a mão na sua cavidade oral, no seu nariz e põe a mão no nenê, né? Não deixe que ninguém faça isso. Quando o nenê nasce, vem todo mundo em casa querendo ver o nenê, e quer o nenê e tal, e quer ver o nenê, quer beijar o nenê, pegar o nenê no colo. Aí, se não der para a avó, né? A avó vai ficar brava. Se não der para a tia vai ficar brava. Mas, ó, fala para elas, doutor Fioreto falou que não é para dar o nenê no colo de todo mundo. Não é mesmo, tá? Você não estará sendo má, não. Não pode, deseducado. Olha o bebê, olhem o bebê de longe, sem tocar, sem beijar, né? Pai e mãe beijam, abraçam e tendo lavado as mãos, né? Estes são os fatores de prevenção mais importantes, por incrível que pareça. Pode não parecer, né? Mas os vírus são trazidos para dentro da nossa casa. O nenê começou a crescer um pouquinho, você quer levar para passear no parque? Ótimo. Mas para passear em locais fechados, cheios de gente, aniversários de outras crianças, espera um pouquinho mais. Eu traço sempre um paralelo interessante, né? Porque o cachorrinho a gente espera para levar na rua até completar a vacinação, né? Pelo menos fiz assim com as minhas maltezinhas aqui, né? A gente, depois que vacinou, pode tomar banho, pode ir para lá, para cá, sem vacinar, não dá, né? Então, tem que esperar um pouco para beber ir em festa, né? Essas coisas. Não estou querendo que vocês deixem o bebê na bolha, não. Tá? Não é isso. Mas resguardo nas fases, nos meses iniciais, é muito importante. Essas são as maneiras de prevenção. Bastante líquido, né? Manter o ambiente arejado, que bata sol, né, ao longo do dia, exponha o bebê um pouquinho ao sol, isso é muito importante, é curativo. Então, olha, eu quis, neste breve momento que nós tivemos, alertá-los, né, alertá-las de que a bronquiolite é uma doença muito frequente, pode ser, sim, muito grave, né? Na maioria das vezes não é. Os cuidados gerais são importantes no tratamento. E tome as medidas de prevenção, que são as que eu relatei anteriormente. Amanda, agradeço muito a oportunidade de falar com o seu pessoal, né? Espero que vocês aproveitem. Muito obrigado.